Fala o mais profundo do nosso coração. Não deixa que o meu irmão se distraia. Que ele consiga captar tudo, Senhor. Tudo que ele precisa ouvir. Não aquilo que ele quer ouvir. Tudo que ele precisa ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas em nome de Jesus. E eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo sim me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Aleluia, declara isso. Tenho vida, alegria em todo o tempo. E eu tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Senhor em todo tempo. Vai declarando isso nessa noite com grande alegria. Seu louvor estará continuamente. Declara isso nos teus lábios, em meus lábios e também no coração. Te alegra porque o Senhor te encontrou. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Vai dizendo nessa noite pro teu coração: tem um rio nesse lugar. Tem um rio jorrando aqui. Um rio que traz cura. Um rio que traz libertação. Um rio que traz atenção, como a Aline falou. Vai fechando os teus olhos e vai orando a Deus. Vai pedindo pro Senhor isso. Senhor, nos dá atenção nessa noite, Pai.
A tua palavra, ela está aqui espalhada por esse ambiente. A tua palavra, Senhor, ela é viva nos nossos corações. E ela entra, Senhor, ela vai penetrando como uma espada de 2 gumes. Ela vai separando. Ela vai declarando os lugares que precisam de cura e de libertação, Senhor. Liberta os nossos corações essa noite, Pai. E permite aqui, Senhor, que a gente consiga acessar o Teu rio. Ora isso. Espírito Santo de Deus. A gente quer acessar, a gente não quer estar aqui somente de corpo presente. Vamos acessar o Teu rio, Senhor. Vamos acessar o Teu rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Elas são águas, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, eu sei que tudo ele vai, tudo vai transformar. Pois ele leva a vida, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, não sai desse ambiente do rio do Senhor. Tu és a fonte, Senhor. E existe um rio aqui. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Tem águas, elas estão correndo, aleluia. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Ele está passando e por onde ele passa, ele transforma, aleluia. E por onde o rio passar, eu sei que tudo ele vai, e tudo vai transformar. Creia nisso, creia nesse rio de água viva, pois leva a vida do próprio Deus. Oh, e esse rio está nesse lugar, e eu quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior, e eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas. E mais uma vez eu quero, oh, Tu és, eu quero beber do Teu rio, e eu quero beber do Teu rio, Senhor. Vem!
és a fonte, Senhor. Vai dizendo isso, tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Oh, e o teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E os anjos clamam, Santo, toda a criação ela declara. Santo, oh, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Declara junto que o teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado é, Santo, teu nome exaltado, Santo pra sempre. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. É uma noite de adoração, aleluia. Exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Não te distrai nesse ambiente, nessa noite. Vai ministrando teu coração. Vai dizendo, aquieta a minha alma nessa noite. Aquieta essa agitação, para que eu possa receber, Senhor, independente da circunstância. Irmãos, não fiquem presos naquilo que é aparente. A gente tem recebido essa voz no nosso coração. Não te distrai. Permanece firme como aquele que adora o Senhor. Tu veio aqui para adorar o nome do Senhor.
és santo, santo. Por isso que a tua igreja se levanta, porque os céus declaram e a terra responde. Por isso nós te exaltamos, porque tu és poderoso. O nome dele é alto e poderoso para fazer infinitamente mais. A gente vai cantar mais uma vez. O teu nome te entrega nessa noite. O teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. O espírito de adoração que vai invadindo as casas. Os tronos e domínios, e poderes, teu nome é sobre todos. Oh, e o teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Ei, Senhor. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Os santos e os anjos, tu és separado, tu és santo. Aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele Tu és digno de tudo.
mãos e diz: Tu és digno, digno de tudo. Louva o Senhor. Levanta bem alto nessa noite e diz: Tu és digno de tudo. Porque tudo por Ele nos vem, tudo vem dEle. Tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, ó Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Aleluia. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Sabe que quando a gente começa a cobrar as pessoas achando que a gente é digno de alguma coisa, é porque a gente acha que o que a gente tem vem de nós. E não vem de nós. Amém, irmãos? Tu tem que entender que tudo que tu tem nas tuas mãos vem do Senhor. Por isso que Ele é digno. Ele é digno de tudo, de toda honra, toda glória, todo louvor. Quando a gente começa a cobrar as pessoas, começa a cobrar reconhecimento, começa a cobrar como se nós tivéssemos algo de bom em nós, começa a cobrar honra, a gente está achando que as coisas vêm de nós mesmos, não vêm de nós. Eu não sou digno de nada, amém, irmãos? Essa é a nossa oração nessa noite. Vai falar para o Senhor: eu não sou digno de nada, Senhor. Eu não sou digno de nada. Tu és digno de tudo. Tudo vem de Ti. Vai fechando teus olhos e vai orando. Tudo vem de Ti. Tudo é por Ti. Tudo volta para Ti. Nada é nosso, Senhor. Nada é nosso. Aquilo que Tu coloca nas nossas mãos como provisão não é nossa. A nossa família não é nossa. A nossa esposa, os nossos filhos, tudo é Teu. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Queremos render toda a nossa vida para Ti. Para dizer que tudo vem de Ti, tudo é por Ti, tudo é para Ti. Tu és digno de tudo. Declare isso. Continue declarando isso. Tu és digno. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, Senhor. Pois tudo vem de Ti e tudo
dia, é noite, é em todo tempo. A nossa adoração tem que subir. Amém, irmãos? E com a nossa vida financeira não tem que ser diferente, viu? A gente precisa reconhecer que tudo que nós temos vem do Senhor. Aí a gente consegue em adoração, em gratidão, com proporcionalidade, com continuidade, a gente está submetendo a nossa vida financeira ao Senhor. Os nossos dízimos, nossas ofertas, vai estar o QR Code aí, em meio aos louvores, ainda declarando que Ele é digno de tudo, a gente vai estar orando em nome de Jesus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu não tem deixado faltar nada. Tu tens derramado toda a provisão sobre a vida da igreja. Pai, a gente reconhece isso, Pai. Não tem como a gente não reconhecer que Tu não tem deixado faltar nada para a vida da igreja. Então a gente quer ter sabedoria, Senhor. Sabedoria para saber lidar com tudo que Tu está colocando nas nossas mãos. É muito mais do que aquilo que a gente poderia pedir ou pensar. Ajuda, Pai, nos ajuda humildemente a gente reconhecer que sem a Tua sabedoria, sem a Tua inteligência, nós não conseguimos administrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Graças a Deus. Deixa eu ver, os irmãos estão online aí. Coisa linda esses irmãos, hein? Renata, boa noite, graças a Deus. A Ina está ali. Ali é o Bruno? Bruno é ali. Vocês estão numa parte da tela que perde o foco aqui para mim, mas pela barba. Ah, viu? A Rebequinha ali pela barba eu conheci. Graças a Deus. Oi, mimosa, tudo bem? Tudo bem? É. Vamos para a escolinha daqui a pouco? Vamos, né? Ah, que linda. Olha ali abanando, ó. Olha ali. Abanar para ela também. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Quem é que colocou o pedido? Tu? Lucinei. Amém. Graças a Deus. Quem é ela? Ah, amém. Questão de saúde, né? Importante, viu, irmãos? Sabe que nós viemos de Porto Alegre, né? Família pastoral, pastor, Alberto, as meninas vieram de Porto Alegre, da matriz, e nós viemos junto, depois de um ano. E lembra, Taiana, domingo de manhã, como é que era? Os pedidos de oração? Nós recebemos muitos pedidos de oração, porque a igreja pedia mesmo, né? E aí o pastor que estava conduzindo o culto separava em grupo de pessoas e entregava os pedidos, né? E aí a gente ia orando pelos pedidos. Então, eu quero te estimular, viu? Tu está colocando pedido de oração, se tem algum amigo, tem algum familiar que esteja necessitando. A gente não tem noção, irmãos, viu? Quando a igreja ora, a palavra do Senhor vai aí para qualquer... Não tem impedimento para a palavra do Senhor. A gente precisa exercitar a nossa vida em oração. Então coloca. Muito bom, viu, Lucinei, tu ter colocado esse pedido, porque questão de saúde, é uma cirurgia ali, uma cirurgia assim, mas não é o ponto da cirurgia, né? Não é sair bem da cirurgia, não tem infecção, mas é a palavra do Senhor atingir a Maria Eduarda. Então nós vamos estar orando por ela, viu?
Vamos estar orando por ela. Feche teus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu colocou uma palavra, Pai, de cura. Tu colocou uma palavra de restauração. Tu colocou uma palavra, Senhor, de reconciliação na vida da igreja. E nós cremos que a Tua palavra vai estar alcançando a Maria Eduarda agora, Pai. A gente sabe, Senhor, que nada pode acontecer com ela sem que haja a Tua permissão, Senhor. E a gente reconhece o Teu cuidado aqui a partir da casa do Lucinei, da Simone, da Aurora ali, empenhando a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, alcança a Tua filha lá no hospital. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Chama as crianças aqui. Venham as crianças. Cada vez que eu vejo o Heitor, parece que não faz uma semana, faz um mês que eu não vejo ele, porque toda vez que eu vejo ele está maior. Né, pastor Eduardo? Grandão, né? Quantos meses? Não, 5 meses, né? Não tem nem 6 meses, imagina. Essa criança vai estar caminhando aqui um dia aí. Quem é que vai ficar com as crianças hoje? Amém, Mari. Ora pelas crianças. Amém, amém. A gente estava pensando até, inclusive, interessante tu me pedir isso, mas enquanto o louvor tocava e a gente ia adorando, o Senhor nos deu algo diferente hoje, né? Amém? A gente foi adorando ao Senhor e eu fui pensando sobre esses momentos que a gente é tirados do culto, né? A gente tem a característica de ser uma igreja pequena, então a gente vai estando em muitos ministérios. E a característica, muitas vezes, é que a gente pensa que a gente está sempre fazendo alguma coisa. E a gente é tirado do momento de palavra. Mas, quando a gente entende profundamente que o que essas crianças vivem lá em cima é palavra, não tem mais desculpa para nós. Não tem mais desculpa fazer um story, não tem mais desculpa a gente estar no louvor. Não tem mais. E eu creio que é isso que Deus tem nos dado como igreja. Hoje de manhã a Alice falou sobre isso, né? Sobre uma fé madura. E eu creio que Deus tem nos dado uma fé madura para a gente entender o nosso papel e nosso propósito e a importância desse momento para as nossas crianças. Bom, pessoal do online, tanto presencial, ter a certeza de que a Rebeca está crescendo no melhor lugar, a Aurora. E esse é o que Deus assegura para a gente, né? Que eles estão crescendo no melhor lugar. Eles estão aprendendo o que eles têm que aprender de fato. E estão crescendo juntos aí nesse ambiente de família. E vocês como igreja, a gente como igreja, mas eu digo vocês como igreja em relação à nossa vida de professora, vocês têm que nos cobrir em oração, sabe? E nos fortalecer assim como ministério infantil. A gente crê que Deus tem algo para nós e a gente não quer dormir em relação a isso, né? Não quer estar desatentas aí. Então, estende a tua mão para cá, fecha o teu olho, te empenha agora em oração, tu que está online também, para a gente clamar por esse momento que a gente crê, Senhor, que já se iniciou. Tu já começou a falar conosco, a falar com as nossas crianças, a guardar os nossos corações aqui nesse ambiente de palavra, de revelação, de amor profundo. Um amor que é teu, que é revelado em nós e através de nós. E apesar de nós, Senhor, nos usa, Pai. Nos usa mesmo a gente sendo, Pai, tão falhos, tão desatentos, tão descuidados muitas vezes. Mas Tu é misericordioso para usar cada um de nós. Então vai nos dando atenção, vai nos dando, Pai, paciência, Senhor, em nome de Jesus. Paciência para Simone. Paciência ali em cada conversa que a gente vai ter. Paciência para os pais que estão online. Vai guardando o coraçãozinho da Aurora, da Rebeca, Senhor, de cada uma das crianças que Tu tem atraído para esse ambiente. Do Rafa, da Martina, da Micaela, enfim, de todas que Tu sabe, Tu já conhece. E as que a gente ainda nem sabe que Tu vai trazer.
É isso que nós te clamamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque é um milagre, né, irmãos, a gente poder estar orando pelos professores, né? Porque sem a palavra de Deus, o que a gente mais quer é ir para cima dos professores, né? Não era assim que nós fazíamos sem a palavra, né? Vinha ali um questionamento do nosso filho da escola, o que a gente fazia? Ia para cima do professor, né? Tirava toda a autoridade do professor. Aí quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade pela palavra de Deus, a gente entende que os professores precisam de oração. É os nossos filhos que a gente precisa corrigir, né? Não é o professor. O professor é uma autoridade que está sendo levantada aí. Graças a Deus que a gente possa empenhar mesmo a nossa vida aí pelos professores, né? Que já perderam as esperanças, né? Em nome de Jesus. Vamos ver a palavra então, irmãos. Graças a Deus. Queria chamar aqui o pastor Eduardo para estar compartilhando o coração dele. Amém. Estende as tuas mãos para cá. Pai, a gente quer receber, Pai. Receber da vida do teu filho aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Fala isso, eu quero receber aqui, Pai. Eu quero receber da tua palavra aqui, da vida do pastor Eduardo. Quero receber, Pai, como aquela espada, Pai, que vai penetrar, Pai, penetrar e vai separar juntas e medulas, a alma do espírito, e vai até as intenções do coração, Pai. Por isso que a gente não quer, Pai, ser impedido de forma alguma de estar recebendo daquilo que tu tens para derramar no nosso coração. Usa a vida do teu filho aqui, Pai, usa a vida do pastor Eduardo, Pai, que ele possa ser usado de uma forma muito autêntica e espontânea, pelo teu Espírito, Pai. Pelo teu Espírito, entendendo, Pai, o lugar que tu colocou ele, como teu filho, como pastor, como pai. Usa aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite para quem está em casa. Bom dia para o pessoal lá do Japão, né? O pessoal do Japão está empenhado aí junto com a gente. Porto Alegre, Brasília. Que alegria, meus irmãos. Pessoal aí empenhado em estar junto online. Tá cheio hoje aqui, né? Online tem se feito presentes. E isso é uma coisa assim que a gente tem que glorificar o nome do Senhor, né? Porque isso também foi algo que Deus nos deu, assim, não é muito comum, né? O comum é os cultos ser online ali pelo YouTube, isso é mais comum, né? Mas Deus deu pra gente esse negócio do Zoom, né? Das câmeras, da gente ver o rosto das pessoas e a gente se vê, né? Traz algo mais intimista, assim, Deus deu pra gente, assim, e a gente tem feito isso em todas as nossas reuniões, né? Os grupos caseiros são assim, reunião dos homens, das mulheres, reunião dos atletas tem sido assim, das esposas dos atletas, então, dos empreendedores na sexta-feira. Então, todas as nossas reuniões, Deus tem dado isso pra gente, né? E tem feito com que gente de muito longe, hoje a gente comentava, a Manu testemunhando ali, imagina, lá de Rondônia, né? Rondônia e Deus colocou ela plantada aqui, ela e o Pablo, e eles recebendo através do online, imagina isso, irmãos. Poderoso é, né? A palavra de Deus, assim, quando se tem responsabilidade, uma relação íntima, como não está ligada no físico, né? No presencial, mas sim no empenho, na disposição de estar junto, né? Por isso que isso é algo que a gente tem que orar muito a Deus, assim, pra gente continuar com esse empenho de estar juntos, né? Hoje fiquei muito feliz, assim, alegrou meu coração, testemunha, assim, por isso que às vezes tu não precisa nem falar, né, pra pessoa impactar teu coração. Te ver hoje aqui, Mantua, tu e o Alisson, assim,
voltando de viagem, né? Viagem longa, lá de Alagoas, lá, depois de um jogo duro lá, com o pessoal, os irmãos lá do CSA, voltar e estar presente aqui no culto hoje. Chegaram hoje, né? De viagem de madrugada, cansativa. Estão aí no culto hoje, irmãos. O que é isso, irmãos? Em outro tempo, daqui a pouco, não, vamos ver de casa. Descansar, viagem, né? Preciso do meu corpo para trabalhar e seria, assim, coisas lícitas para falar, mas não essa vontade, essa disposição que o Espírito Santo vai dando para a gente estar juntos, para a gente estar juntos em comunhão. Isso vai fortalecendo, isso vai renovando a gente, vai renovando o físico, vai dando alegria para a gente sabe que isso aqui, quando a gente está aqui, né, Deus fala com a gente, abre os céus, muda a nossa vida. Então, ministrou a minha vida, assim, a tua vida, do Alisson hoje aqui. Esses irmãos que a gente tá podendo, assim, estar juntos, né? O Prez e a Amanda também, lá de Estância Velha. Hoje aí no culto, a gente estava juntos ali antes, tomando um café e a gente precisa ganhar isso, irmãos. Essa disposição, né, de estar juntos. Tava falando com a Mari, eu acho também, a Mari subiu, né? No devocional, nosso devocional é 6h15, né? E o devocional, é duro a gente acordar cedo, né? No frio aqui de Caxias. E aí, com a Mari e com o Samuel nós estávamos falando. E aí nós, e imagina pro Pablo e pra Manu, lá em Rondônia é 1 hora a menos. Estão fiéis lá no devocional. 5h15, Mantua, eles acordam para estar ali. Não, 5h15 começa o devocional, né? Eles devem acordar às 5 horas da manhã para estar junto ali, Léo. Isso aí me envergonha, eu falo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na minha vida? Me ajuda, Senhor. Os irmãos lá, 5h15, os caras estão firmes lá. O que é isso? Disposição de estar junto. Disposição de estar junto, irmãos. Eram os empreendedores ali, o Thiago seu, porque às vezes a reunião dos empreendedores termina 1 hora da tarde para nós aqui. Para o Thiago lá, 1 hora da manhã. E ele está firme na reunião dos empreendedores. Então, esses são os irmãos que vão ministrando, né? O nosso coração, vão ministrando a nossa vida, vão ministrando a gente assim, para a gente se tornar esses que assumem as suas responsabilidades dentro da sua parte do corpo. Só que para isso, irmãos, a gente precisa entender e compreender que a gente precisa dar um passo a mais do que somente andar na multidão. Porque andar na multidão, reconhecer Jesus, é isso que a gente vai conversar um pouco aqui, isso é barbada. Isso não é difícil. Ver o que Jesus faz, reconhecer Ele. A gente até, no culto passado, né, o Gadareno, né, falando do Gadareno ali dos demônios, né. Então isso não é difícil. O que é impossível é se tornar um discípulo de Jesus. E pensando nisso, nessa questão de multidão e de discípulo, eu queria convidar vocês a abrir lá em Lucas 14. A partir do versículo 25. Lucas 14, a partir do 25. E é tremendo, irmãos. Eu tenho falado isso, né, para vocês assim, mas quero reiterar. Esse momento pós-culto, como ele é poderoso, né? Esse momento pós-culto, assim, como Deus vai falando com a gente, assim, como Deus vai ministrando palavra, né? Não, se tu puder, fica no pós-culto aqui e fica com intencionalidade de continuar essa palavra aqui, né? E essa palavra aqui acabou o culto. A Taena tinha uma reunião do marketing ali, eles ficaram ali até tarde aquele dia. E aí ficou eu, Elisandro, o Lucinei, ficamos aqui conversando, e eu acho que o assunto até era finanças, né? Finanças ali. E aí Deus me deu uma palavra na hora, né? Olha, tem essa palavra que Lucas 14, a gente abriu, começou a compartilhar ali, e aquela palavra ficou no meu coração. Lembra? Ficou no meu coração aquilo ali. Eu falei para ele, vou meditar nessa palavra aqui. Vou meditar assim, porque eu acho que tem algo de Deus assim
para minha vida. Então, como Deus vai, né, ministrando, às vezes a gente diz, não tenho palavra, eu não tenho palavra, como é que eu vou trazer algo, não vou. É porque a gente está distraído, irmãos. É porque a gente está distraído, é porque a gente só está, se a gente fosse falar no futebol, só está na resenha. Aí se reúne para resenha, resenha boa tem que ter também. Mas fica tenso ali para absorver algo, para te ter palavra no coração, para extrair. A gente também brincou um monte aquele dia ali, né? Mas chegou uma hora que Deus derramou, a gente viu e foi bênção de Deus, né? E foi essa palavra aqui. E aí diz o seguinte, Lucas 14, a partir do 25. Diz que grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Até aqui. Então é interessante a vida de Jesus. Jesus estava caminhando, Jesus já estava muito conhecido, fazendo milagres, curas ali, né? Naquela região, ensinando ali também, né? Sempre nos lugares que ele ia, tinha sido convidado para um jantar, um banquete. E disse que ele estava caminhando e ele observou que uma multidão estava seguindo ele. E aí disse que quando ele observa que tinha uma multidão, ele para e ele começa a trazer algo para que eles pensassem que eles estavam fazendo. Ele começa a trazer algo ali que parasse toda aquela multidão ali, que daqui a pouco estava eufórica, que daqui a pouco estava encantada, que daqui a pouco muitos dali que estavam andando juntos nem sabiam o que estava acontecendo, estavam indo só com a multidão. Isso acontece, né? Às vezes está ali um movimento, as pessoas entram junto e nem sabem o que é, o que está acontecendo, quem é que está ali. Está indo só porque é um movimento, um amigo convidou. E Jesus para e faz aquelas pessoas refletir, pensar. E esse foi o primeiro ensino assim que eu tirei assim para minha vida, olhando para Jesus. E eu queria te fazer essa pergunta também. Com as pessoas que tu tem andado, tu tem feito elas parar de fazer tudo o que elas têm feito e pensar? As conversas que tu está tendo com as pessoas, está fazendo elas parar e pensar? Parar e refletir? Ou as conversas é só resenha? É só descontração? É só uma conversa de resolução de problema? Às vezes é assim, né? Às vezes é assim, marido e mulher. Eles sentam só para conversar sobre resolver problema. E as nossas conversas, a gente tem que aprender com Jesus. É para a gente parar, para pensar e refletir sobre a vida. E é isso que Jesus faz. Ele faz aquela multidão toda parar e refletir. Olha, se vocês estão me seguindo aqui,
vou começar a trazer para vocês que não é bem assim. Porque a gente gosta de ser a multidão. Porque a multidão não tem responsabilidade nenhuma, né? A multidão, ela tá ali só usufruindo os benefícios de Jesus. A multidão, ela tá ali só para usufruir dos milagres, das curas, da multiplicação da provisão, como aconteceu lá com os pães e peixes, né? Então a gente gosta de ser a multidão. Porque a multidão é aquela que a fé ainda é imatura. Isso tem um tempo também pra gente. Às vezes a gente tem um tempo de ser a multidão, de andar, né? Sem responsabilidade nenhuma, sem compreensão muito das coisas, sem compreensão da nossa profissão, sem compreensão da nossa história, sem compreensão dos dons que estão na nossa vida, sem compreensão de toda a provisão que Deus tem derramado nas nossas vidas. A gente anda sem entender muito o nosso propósito, quem a gente é. Tem um tempo a gente ser assim. E hoje Deus trouxe a gente aqui, eu creio no nome de Jesus, para a gente tomar uma decisão. Se a gente quer continuar a ser a multidão, ou se a gente quer se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Se a gente quer dar esse passo de fé, daquele que quer amadurecer na fé, daquele que quer assumir a sua responsabilidade, daquele que quer compreender mais profundamente as coisas, na sua larga amplitude que tem da vida, daquele que não quer mais andar de qualquer jeito aqui na terra, a multidão anda de qualquer jeito, daquele que não quer mais só usufruir dos benefícios que tem andar perto de Jesus, mas daqueles que querem entender qual que é a minha parte nisso. Eu tenho uma parte nisso. Eu sou uma parte do Cristo. Eu quero entender, eu quero ser participante desses sofrimentos de Cristo Jesus aqui na terra. Eu quero entender qual que é a minha angústia aqui que Deus me fez para viver. E aí ele pega e traz um pensamento ali, ele larga um pensamento, ele diz, olha só, se alguém está vindo a mim e não me ama mais do que ama o seu pai e a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs. Olha só que interessante isso. Se não me ama mais. Ele está dizendo, não é para te deixar de amar essas pessoas. E aí é interessante que ele começa ali pela nossa família, né? Pela nossa mãe, pelo nosso pai. Essa trajetória, né? Depois, a tua mulher, os teus filhos, os irmãos. Te ama essas pessoas, né? Eu meditando essa palavra, eu falei, mas eu amo essas pessoas, cara. Eu amo assim, eu amo a minha esposa, cara. Eu amo meu filho, eu amo minha mãe, cara. Eu amo assim essas pessoas assim de amar mais o Senhor, né, do que elas assim. E aí depois ele diz, e até sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Pode ser multidão, mas não pode ser meu discípulo. Porque a multidão, quando chegar no ponto onde divide a multidão do discípulo, que é quando a gente vai ter que aborrecer daqui a pouco alguém que a gente ama, quando a gente tiver que aborrecer a nós mesmos, a multidão desiste.
Porque a multidão, ela ainda está linkada somente nos benefícios. A multidão, ela não consegue viver os prejuízos de uma caminhada de um discípulo para viver um desenvolvimento da fé. Então vai chegar o momento que o discípulo de Jesus Cristo, por obediência ao Pai dele, por obediência a um propósito, pode chegar um momento que ele vai ter que aborrecer alguém que ele ama. Que ele vai ter que se aborrecer, que ele vai querer fazer algo que ele gosta muito. Que ele vai ter vontade de fazer algo assim que... E o pai dele vai dizer, não faz. E aquilo vai aborrecer. Tem outras versões, na minha não diz, que diz isso: se alguém vem a mim e não aborrece, se tu puder achar para mim ali, botar aí. A tua é assim? Então o discípulo, irmãos, ele está disposto a obedecer, a ponto de que se ele tiver que aborrecer, vai chegar um momento, irmãos, que as pessoas não vão compreender, essas pessoas que a gente ama. Aí, ó, isso aí, Aline, obrigado. Se alguém vem a mim e não aborrece, esse aí, diz que não pode ser meu discípulo. Essa palavra ficou marcada no meu coração. Repete comigo, não pode. Pode até querer, ter uma vontade, pode até ter vontade. Às vezes tem vontade de ser discípulo, né? Às vezes a gente tem vontade de ser discípulo de Jesus, né? A gente vai vendo ali, ele fazendo aquelas maravilhas, aqueles sinais, ele diz, imagina andar colado com esse cara. Às vezes a gente pensa, né, parece um treinador, fera assim, diz, imagina andar colado com esse cara. Ou um pastor, né? A gente olha assim, né, o pastor Alberto, imagina andar colado com ele assim, todos os dias. Alguma pessoa assim que, da nossa área de atuação, um empreendedor, alguma coisa. Imagina, né, andar colado com essa pessoa. Mas se tu não estiver disposto a aborrecer, a entristecer, a botar em jogo essas relações, diz que tu não pode. Não está apto. Pode até ser um evangélico. Pode até dizer que é cristão. Pode até botar lá no negócio do WhatsApp, lá, né, no nome lá do Instagram. O Pablo não está aí, senão eu ia brincar com ele. O Pablo que gosta lá de botar os nomezinhos. Sou empreendedor, não sei o quê. A gente gosta, né? Cristão. Pode até botar isso. Mas não pode ser discípulo. Não vai ser um representante de Cristo Jesus aqui na terra. Isso é muito sério, irmãos. O que é que a gente está amando mais que Jesus? Te faço essa pergunta nessa noite. O que é que eu estou amando que quando eu tenho que ser um discípulo, eu retrocedo? Olha, sabe aquele negócio? Olha, pode tocar em qualquer coisa, mas se eu tiver que aborrecer o meu filho, não toca no meu filho. Se eu tiver que ficar sem dinheiro, se eu tiver que aborrecer a minha esposa,
tiver que aborrecer a minha mãe, quantas vezes, né, nós se aborrecemos um ao outro, né, minha mãe está ali. Que Jesus é isso, irmãos. Sabe, a gente gosta de ser o queridinho de todo mundo, o amiguinho de todo mundo. Jesus está dizendo, o meu discípulo não é assim. O meu discípulo não é amiguinho de todo mundo. O meu discípulo vai chegar uma hora que vai falar aquilo que tem que ser falado. Não vai ficar falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Por isso que vai aborrecer. Sabe aquele negócio? Não vou falar para não me incomodar. Não vai ser discípulo. Por isso que aborrece a si mesmo. Sabe? Tem coisas que eu não quero falar, irmãos. Coisas que eu não quero falar. Só que eu quero ser um discípulo, então eu vou aborrecer a mim mesmo. Depois a gente fica mal, fica ali angustiado, fica ali nervoso. Às vezes a gente vai ter alguma conversa, a gente fica nervoso, com as mãos suadas ali, fica ali angustiado, porque com temor a Deus. Será que tu não está amando mais a ti mesmo do que aquele que te recrutou? Será que a gente não está amando mais o nosso dinheiro, mais a nossa profissão, mais o futebol, mais o nosso status, mais a nossa empresa? O que será que a gente pode estar amando, irmãos? A ponto que a gente não está se aborrecendo. A ponto da gente não estar tomando a nossa cruz. Segundo ponto que ele traz, né? O discípulo, ele tem uma cruz para assumir. Tem uma cruz que ela é nossa, irmãos. Vamos encontrar a nossa cruz aí. Qual que é a cruz que a gente tem que carregar e seguir e ir após e trilhar esse caminho que Jesus trilhou? Esse caminho de renúncia, esse caminho de abrir mão em prol do outro. A gente não está conseguindo ser assim, irmãos. A gente não consegue ser assim com a nossa esposa. A gente não consegue abrir mão. A gente não consegue se aborrecer. Às vezes ela fala algo pra gente e a gente já rebate na hora. Já humilha elas na hora. Nosso poder argumentativo e justificativo que a gente tem. Não consegue morrer na hora, ficar quieto na hora. Não consegue se aborrecer. Diz que não vai ser o discípulo. Tomar a nossa cruz, né? E aí ele traz um princípio muito interessante aqui. Que ele compara e diz, bom, vou fazer aqui vocês pensar. Fazer vocês pensar aqui, bom, essa multidão aqui que está me seguindo, esses amigos aqui que estão perto de mim, essas pessoas aqui que estão na reunião lá, que nós estamos fazendo lá no clube, essas pessoas aqui que estão na minha volta, ali no meu dia a dia, fazer eles pensar aqui. Então Jesus fez isso. Bom, qual de vocês aqui, se vocês forem construir uma torre, vocês não pegam, não se assentam e não calculam os custos? Aqui Jesus, irmãos, traz o princípio do cálculo. Eu aprendi esse princípio. Peguei esse princípio para mim assim. É o princípio do cálculo. Sabe por quê, irmãos? Porque a multidão, ela é eufórica. Ela vai no impulso. Ela faz as coisas na euforia. Ela faz as coisas porque ela está com vontade. Ela faz as coisas sem pensar. Aí Jesus diz assim, ó, se vocês estão fazendo isso com o prédio, por que vocês não estão fazendo isso comigo? Pega, se assenta e calcula, para de ser eufórico.
Para de ser precipitado. Para de agir na impulsão. Aprende esse princípio de sentar e calcular, de sentar e pensar, de se assentar, de aquietar essa tua alma agitada. Essa alma que está sempre querendo chamar atenção, multidão é isso. Quer andar onde chama atenção, quer andar onde tem movimento. Senta, calcula, o princípio do cálculo. A gente precisa aprender isso na nossa vida financeira, irmãos. Nossa vida financeira é assim. A gente não se assenta e calcula. A gente não se assenta e mensura ali. E não planilha as coisas. A gente só anda pela impulsão. Não, estou com vontade de comprar um negócio. Não, estou com vontade de comer um negócio. Eu estou... Uma agitação, uma inquietude nossa. Uma euforia. Ganha um dinheiro a mais. Ganha um aumento de salário. Fica inquieto, eufórico. É por isso que depois está sempre, como gosto de dizer, correndo atrás da máquina. Está sempre correndo atrás de dinheiro. Não é um mordomo daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não é alguém zeloso, não é alguém que tem temor. Que é o princípio do temor, irmãos. Eu vou me assentar aqui, eu vou calcular qual que é os custos aqui que tem nessa torre aqui, como é que é o negócio, como é que faz, quanto é que custa, como é que faz isso, eu tenho ou não tenho. Para depois não ser motivo de zombaria. Porque a multidão começa e não termina. A multidão ela é inconstante. Lança os alicerces e depois não consegue acabar. No nome de Jesus, irmãos, que nessa noite isso cesse na nossa vida. Que no nome de Jesus a inconstância cesse na nossa vida aqui nessa noite. Que a gente pare de lançar alicerces e parar a construção. Sabe, vai lembrando na tua vida aí hoje aquilo que tu começou e tu parou no meio do caminho. Aquilo que tu começou por euforia, por entusiasmo, por achar que dava. E tu parou no meio do caminho. Por não ter aquietado antes, calculado, visto, discernido, conversado. É motivo de zombaria. Diz que o testemunho que dá é um testemunho de começa e não termina. Motivo de risada para os outros. E a gente gosta disso também, sabia, irmãos? A gente gosta de ser motivo de zombaria. Sabe aquela pessoa que gosta de ficar fazendo os outros dar risada? A gente gosta de ser o comediante. Princípio do cálculo. E aí depois ele diz, bom, e qual o rei que indo combater um outro rei, ele não se assenta e ele vê se ele consegue ir com menos quantidade contra um rei que está com mais quantidade. E ele vendo que não tem condições, ele não manda lá para fazer um acordo de paz. Aqui é um outro princípio muito interessante, irmãos. Muito interessante aqui. Porque às vezes a gente está achando que dá. Não, aqui, mas com esses 10 mil aqui, mas nós vencemos lá. Com esse pouquinho aqui que eu tenho. Não, porque eu sou um homem de fé, né? Eu sou uma mulher de fé. Sou uma mulher de fé, então não dá. Dá, senão, olha, bem ajustadinho aqui dá. E aquilo ali é uma imprudência nossa.
Aquilo ali não tem nada de fé. Aquilo ali é fruto de um coração cobiçoso, ansioso, agitado, orgulhoso. Quem acha que dá é orgulhoso, irmãos. Se tu acha que dá, para. Em nome de Jesus. Para. Se assenta. Calcula. Eu aprendi isso, irmãos. Poucos dias. Eu era um cara que eu dizia, não, acho que dá. Vamos que dá. Vamos que vai dar. Calma. Se assenta. Calcula. Para de ser um super otimista. Esse orgulho aí, tu acha que é fé isso aí? Fé imatura é essa, irmão? Fé racional. Fé é um raciocínio. A gente compreende as coisas. Para de achar que dá para enfrentar. Princípio da humildade. Se não dá, pede um acordo de paz. Olha que tremendo isso, irmãos. Olha que tremendo isso, irmãos. Se tu vê nessa batalha que a gente vive, se tu vê que não dá, te humilha. Pede um acordo de paz. Princípio de humildade aqui. Só que nesse orgulho, não vou dizer que não dá. Não, eu vou ir, vou enfrentar. Não é assim, irmãos. Ora, o Senhor, hoje a gente conversou muito sobre isso de manhã, sobre o orgulho, soberba, né? Através da palavra da Alice ali. Essa soberba está fazendo a gente se afundar, sabe, irmãos? Se afundar no nosso casamento. A gente acha que dá para cuidar da nossa esposa sozinhos, cuidar dos nossos filhos sozinhos. A gente acha que dá, sabe? Aí tá uma bagunça, tá um inferno. E a gente acha que dá, que daqui a pouco a gente vai dar a volta. Não, mas daqui a pouco eu dou a volta. Eu dou meu jeitinho aqui. A vida financeira é uma bagunça. Não, mas eu acho que dá, não. Se eu pegar ali, ó, se eu fizer um empréstimo ali, eu arrumo aqui. Se eu usar do cheque especial, eu dou um jeito. Para, irmãos. Para com isso. Pede um acordo de paz. Te humilha, diz assim, não dá. Princípio da humildade, né? Depois ele diz, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então ele falou de pessoas, e depois ele falou de coisas. O discípulo, ele está pronto, ele está disposto a renunciar tudo o que ele tem em favor do propósito, por obediência. Está disposto. Parece cruel, né? Mas a gente diz, mas eu conquistei tudo isso. Mas fui eu, isso aqui é fruto do meu trabalho aqui. As repúblicas ensinam muito isso, estava lembrando de quando a gente se mudou, né? Lendo essa palavra que eu dizendo, a república ensina isso pra gente. As repúblicas aqui, né, para quem não sabe, são um projeto que Deus nos deu assim para preparar. Tem a república das meninas, dos meninos que preparam ali a gente para o casamento, né? Vão formando a gente ali. Aí numa delas morava eu e o Samuel, cara, a república dos homens, agora tá na nuvem, né? Essa república tá na nuvem aí. Daqui a pouco vai o Gabriel, o Mateus, daqui a pouco aí a gente faz o download de novo. E a das meninas tá ali a Alice, a Mari, a Laura. E ali a gente vai aprendendo a compartilhar aquele ambiente
com as pessoas, compartilha dinheiro, compartilha as coisas. Aquilo ali não tem, eu comprei esse micro-ondas aí, agora quando eu sair eu levo embora. A gente faz isso, né? Se a gente é multidão, vai fazer isso, não tem problema. Mas se é discípulo, não. Então, uma noite aqui, assim, que queria chamar o louvor já. Pra gente tá pensando, assim, Jesus trouxe gente aqui nessa noite pra gente pensar, assim, será que eu tô disposto a renunciar tudo o que eu tenho? Será que eu tô disposto a renunciar tudo que eu tenho? Ou será que eu vou continuar a ser a multidão? Dá para continuar a ser a multidão, não tem problema nenhum agora. Eu não quero correr o risco de chegar lá no último dia, como a gente conversava hoje de manhã. Ontem de noite a gente também, né? Cadê a Rosângela? Trouxe uma palavra, né? Pra gente. No último dia lá a gente dizer que era multidão lá pro Senhor e Ele dizer, eu não te conheço. Porque Ele só vai conhecer quem é discípulo. Porque o discípulo, ele é aquele que anda perto. O discípulo é aquele que anda perto. O discípulo é aquele que entende. Jesus falava por parábolas, né, com a multidão. E depois ele explicava as parábolas para os discípulos. E na nossa vida vai acontecendo parábolas, né? As lesões. Parábolas, né? Problema com o filho, saúde, falta de dinheiro, ou ganhar muito dinheiro, sucesso no trabalho. São parábolas que vai acontecendo na nossa vida. Se a gente, a multidão, não compreende. Qual é o risco da gente viver a vida toda sem compreender essas parábolas? Eu quero compreender essas parábolas da vida. Eu quero chegar para Jesus e dizer, Jesus, me explica isso. Como é que é isso? Por que tu falou por parábolas? O que tu queria dizer? Com semente, semeador. O que tu queria dizer? Eu quero ser esse que não está andando só pelos benefícios. Não está andando ali só por aquilo que ele pode ganhar. Mas daquele que quer entender qual que é a responsabilidade dele nesse lugar. Porque tem algo para a gente construir e tem uma guerra para a gente vencer, irmãos. Só vai continuar a construir isso até o final e vencer essa guerra até o final quem for discípulo, quem for igreja. A multidão não. Vai começar e vai parar. Vai ver essa guerra e vai retroceder. Então era isso que eu tenho meditado no meu coração e refletido. Queria te convidar a ficar de pé. Enquanto o louvor for ministrando o nosso coração, eu quero encerrar lendo o versículo 34 e o 35, por favor. E aí Jesus termina aquele ensino dizendo o seguinte, trazendo uma alusão ao sal, né? Ele sempre trazia exemplos práticos para uma maior compreensão daquilo que ele queria trazer. Por isso que a gente precisa aprender muito bem tecnicamente os lugares e a cultura que Deus nos leva para a gente falar mais claramente. Então a gente precisa compreender o futebol para levar a palavra mais claramente. A gente precisa aprender o empreendedorismo para levar isso mais claramente. O ramo imobiliário, todos esses lugares que Deus está dando, o social.
precisa compreender isso para levar isso com mais clareza. E aí Jesus fala o seguinte: o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Tu foi feito para ser sal aqui nessa terra. Deus te fez, Deus sonhou contigo para ser sal aqui dessa terra. Agora, se o sal ele é bom, mas se perder o sabor, não serve para nada. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A multidão não serve para nada. Ser evangélico não serve para nada. Tu dizer que tu é um cristão não serve para nada. Tu dizer que tu é um religioso não serve para nada. Nem para a terra e nem para um monte de estrume. Olha que forte isso, irmãos. Para a única coisa que tu vai ter serventia aqui nesse mundo é se tu te tornar um discípulo. Por isso que Deus te trouxe aqui, para te tomar uma posição aqui nessa noite. Tomar uma posição. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito está falando para as igrejas. Então feche seus olhos. Vai meditando essa palavra. O louvor vai nos conduzindo aqui. No nome de Jesus. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui. Tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Amém. Não sai desse ambiente. Enquanto o louvor for ministrando aqui, quero te convidar a vir aqui na frente.
se tu tá percebendo assim no teu coração, se o Espírito Santo mesmo tá mexendo na tua vida, se tu recebeu dessa palavra, se tu vê que tu tem algumas pessoas ainda que tu precisa ter algumas conversas, e tu tá sendo impedido assim, tu tem que avançar nisso, de aborrecer algumas pessoas por obediência que o Espírito Santo mesmo tá mandando tu falar e não tá conseguindo. Se tem algumas coisas que estão te prendendo, se tu vê que é o dinheiro que está te prendendo, que é a profissão que está te prendendo, que é a vaidade que está te prendendo, o que está te prendendo para ser esse discípulo, para te sair da multidão, para te aprender esse princípio aqui do cálculo, da quietude, de se assentar. Se tu está te percebendo alguém eufórico, alguém agindo pelos impulsos, mas principalmente alguém que não quer ser essa pessoa que não serve para nada, mas alguém que quer assumir a sua posição de sal aqui na terra. Se tu quer assumir a tua posição de sal aqui na terra, de ser um discípulo verdadeiro, que está disposto a renunciar tudo que tem em prol do propósito, quero te convidar a vir aqui na frente para a gente estar orando contigo, no nome de Jesus. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no lugar. Pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o índio. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: carroças e eu afundei meus barcos no lugar. Oh, pra quem iremos nós, Senhor? Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra quem eu irei? Oh, se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra quem eu irei? Se eu não tenho pra quem voltar, só tenho você, Deus. E eu sou totalmente teu. Eu fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. E eu sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser um com você. Mais uma vez, pra quem iremos? Pra quem eu irei?
eu sou totalmente teu. Eu fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor, e eu sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Aleluia. Ser um mesmo. Amém, meus irmãos? Que tu saia com essa palavra no teu coração, viu? E sabe o que eu fiquei pensando? E agora a gente estava conversando, ele e o Edu, pastor Eduardo. Tem só um que a gente não pode aborrecer, que é o Senhor. A gente está querendo ser amigo de muitos e está aborrecendo o Senhor. Então, seja amigo do Senhor, submete ao Senhor, filho, e o resto, meu irmão, minha irmã, a gente tem que aborrecer, viu? O único que não pode ser aborrecido é o Senhor. Não que Ele tenha crise se a gente fizer alguma coisa, mas que nós não venhamos de livre e espontânea vontade aborrecer e tocar naquilo que é santo. Amém? Graças a Deus. Se puder ficar mais um tempinho aí, depois vai ter um café, vai ter um tempo aí de comunhão. E agora é o momento da dança. E lembrando que semana que vem, dia 13, domingo, Santa Ceia do Senhor. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe. Meu Deus, eu tenho tantos motivos pra negar meu próprio eu. Quero te obedecer. Um dia que vale mais que um ano em qualquer outro lugar. E o que eu quero mais saber de quem eu posso ser por não ter você. Já deixei meu passado pra trás, meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa em mim, neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha roda, viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. Sem merecer, o seu amor se tornou o meu motivo pra viver. Não quero mais saber de quem eu posso ser por não ter você. Já deixei meu passado pra trás, meu futuro não me assusta mais. Não há peso de culpa em mim, neguei a mim mesmo pra viver pra ti. Jesus comprou meus dias, em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta sua voz escutar pra mudar minha roda, viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. Me lembrou que estou seguro, não preciso andar mais sozinho. Em Jesus eu tenho motivos, eu resisto à forma do mundo. Vendi tudo pra andar contigo, não me vejo em outro caminho. Hoje tenho o mais precioso, eu não vivo essa vida somente pra mim.
que vou eu. Jesus comprou meus dias. Em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta só voz escutar pra mudar minha rota. Viver pra sua glória que vou eu. Jesus comprou meus dias. Em minha vida não há um espaço que não seja seu. Basta só voz escutar pra mudar minha rota. Viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. Viver pra sua glória que vou eu. Amém, galera. Quem tá aqui presencial, fica à vontade.